Bom, vamos direto ao ponto. É fascinante pensar num dos maiores paradoxos da nossa história. Como é que um movimento religioso, totalmente focado em negar os prazeres do mundo e com uma disciplina super rígida, acabou criando, sem querer, a base para o sistema econômico mais materialista e focado no acúmulo de riqueza de todos os tempos? Parece uma contradição gigantesca, não é? Mas é exatamente essa sacada histórica genial que a gente vai explorar hoje. O nosso foco de hoje é bem claro e atende pelo nome de Disciplina, Poupança e Sucesso, o segredo protestante. Nós vamos mergulhar nas ideias de Max Weber, um dos pais da sociologia. Ele publicou essa tese famosa lá no comecinho do século XX e a gente vai entender como isso ainda mexe, e muito, nas engrenagens da nossa vida moderna, muitas vezes sem a gente nem perceber. Para organizar nossa análise, vamos seguir 5 passos bem dinâmicos. Primeiro, o enigma de Max Weber. Segundo, a vocação para o trabalho. Terceiro, predestinação, disciplina e poupança. Em seguida, vamos para o espírito do capitalismo e, por fim, a teologia da prosperidade. Vamos lá? Entrando na nossa primeira parte, o enigma de Max Weber, que é, na verdade, o grande paradoxo da sociologia. Tudo começa com uma observação estatística super concreta do próprio Weber, lá na Alemanha. Olhando os dados da virada do século XX, ele notou uma diferença gritante. Quem estava no topo da pirâmide econômica, sabe, os donos do capital, os grandes empresários, a elite intelectual e os trabalhadores mais especializados, quase todos vinham de famílias protestantes. E aí surgiu a grande pergunta: por que essa inclinação tão forte para o sucesso financeiro acontecia justamente entre os protestantes? Será que o jeito de viver a fé influenciava o jeito de fazer negócios? E para entender isso, a gente precisa olhar para o próprio significado do trabalho. Passando para a nossa parte 2, a vocação para o trabalho, uma missão divina. Olha só que contraste impressionante. Na visão católica mais tradicional da época, o trabalho no dia a dia era visto meio que como um fardo, ou algo feito estritamente por necessidade. A ideia era ganhar apenas o suficiente para viver bem. Como o próprio Weber resumiu de um jeito genial, as pessoas preferiam simplesmente dormir bem. Do outro lado, o protestantismo começou a empurrar uma visão totalmente diferente, de racionalismo econômico, onde o trabalho tinha um valor em si mesmo. A ambição mudou, não era mais trabalhar para descansar, mas tem trabalhar para produzir, ou seja, a vontade de comer bem. Essa virada de chave tem um marco inicial importantíssimo na figura de Martinho Lutero. Quando ele foi traduzir a Bíblia para o alemão, ele popularizou a palavra vocação, ou Beruf. Pensem bem. Antes disso, se alguém quisesse viver uma vida puramente dedicada a Deus, a pessoa tinha que ir para um mosteiro e largar o mundo produtivo. Lutero virou essa lógica de cabeça para baixo. Ele disse que o nosso trabalho diário e secular era, na verdade, uma missão que o próprio Deus deu para cada um. De repente, ser marceneiro, comerciante ou artesão ganhou um peso de dever religioso gigantesco. Só que as ideias do Lutero ainda eram um pouco tradicionais em relação ao dinheiro em si. Precisamos de um segundo elemento para fazer a roda girar, de verdade. Vamos para a parte 3, predestinação, disciplina e poupança, o motor calvinista. Aqui entra a figura de João Calvino com a doutrina da predestinação. É a crença de que Deus já escolheu de antemão quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, e ponto final. Nada que a pessoa fizesse ia mudar isso. Imaginem a extrema ansiedade psicológica de viver assim. Para lidar com essa angústia e tentar descobrir se faziam parte do grupo dos salvos, os calvinistas precisavam de sinais. E qual seria a maior prova visível da bênção de Deus na vida de alguém? Ter uma conduta moral perfeita que, na prática, resultava no sucesso de um trabalho bem metódico. Trabalhar sem parar virou uma necessidade profunda para acalmar a mente e confirmar a própria salvação. E é nesse ponto que o Weber traz um conceito brilhante chamado de ascese intramundana. Palavra difícil, né? Mas, basicamente, os puritanos pegaram aquela disciplina extrema e aquela negação dos prazeres físicos, que antes era coisa exclusiva de monge trancado num convento, e trouxeram tudo isso direto para as ruas, para as fábricas e para o mercado. Era como viver no mosteiro, mas no epicentro do mundo dos negócios. E aqui está a ironia mais espetacular de toda essa história. Esse pessoal trabalhava feito louco, com uma ética impecável, e naturalmente gerava muita riqueza. Só que a religião proibia terminantemente que eles gastassem esse dinheiro com luxo, festa ou qualquer prazer material. O dinheiro não podia ser objetivo final de forma alguma, mas ter o dinheiro guardado era prova de honestidade religiosa. Bom, o que acontece quando uma comunidade inteira lucra muito e está proibida de gastar com diversão? Gera um nível absurdo de poupança forçada.
e esse dinheiro acabava sendo reinvestido nos próprios negócios. Foi exatamente isso que deu a partida no motor da acumulação de capital produtivo. Agora, o que acontece quando a parte religiosa dessa equação começa a enfraquecer? Entramos na nossa parte 4, o espírito do capitalismo, da religião à máquina secular. Nos séculos seguintes, aquele espírito puritano focado no lucro e na disciplina simplesmente se descola do plano divino e vira puramente cultural. Weber usa os escritos de Benjamin Franklin para ilustrar isso de forma perfeita. Sabe aquela frase famosa, tempo é dinheiro? Pois é, aumentar o próprio patrimônio deixou de ser uma estratégia para provar a salvação e virou um estilo de vida secular. Virou uma virtude moral que definia se o indivíduo era um cidadão honrado ou não. Fazer dinheiro tornou-se o fim em si mesmo. E chegamos no que Weber chamou de o desencantamento do mundo. Aquela visão de mundo cheia de magia e rituais sacramentais foi dando lugar a uma vida calculada e totalmente irracional. Com o passar das gerações, os motivos religiosos que criaram essa obsessão pelo trabalho desapareceram, mas o hábito, a carapaça do comportamento, ficou firme e forte. Essa ética forjada na igreja virou a base perfeita para o sistema econômico atual. As pessoas acabaram se tornando engrenagens de uma estrutura focada no crescimento financeiro, muitas vezes ignorando totalmente a raiz divina disso tudo. E para trazer essa conversa para a nossa realidade atual, vamos para a última sessão, a teologia da prosperidade, a mudança moderna na América Latina. O que é fascinante agora é ver como movimentos contemporâneos, especialmente o neopentecostalismo com o evangelho da prosperidade, viraram a lógica clássica de Max Weber do avesso. Se antes gastar dinheiro com prazeres era pecado e a riqueza deveria ser apenas acumulada com austeridade, agora o sucesso financeiro e o conforto material são vistos como um direito, uma promessa divina para ser aproveitada aqui e agora. A pobreza ou a doença passaram a ser muitas vezes explicados como uma falta de fé do próprio fiel. O consumo de bens não é mais condenado, pelo contrário, ele é fortemente validado e incentivado. Isso ilustra brilhantemente uma mudança de mentalidade enorme na forma de ver o mundo. Historicamente, muitos sociólogos viam as dificuldades financeiras na América Latina como resultado de desigualdades estruturais, raízes coloniais e dinâmicas do mercado global, ou seja, problemas totalmente sistêmicos. O neopentecostalismo moderno muda esse foco direto para a responsabilidade moral e o estado psicológico do indivíduo. Assumir riscos financeiros, empreender e dizimar viram verdadeiros atos rituais de fé. As barreiras estruturais do sistema acabam ficando quase que em segundo plano. O grande consenso dessas análises sociológicas mais recentes é muito revelador. Ao promover tão fortemente o ganho financeiro individual e focar no risco como demonstração de fé, esses movimentos acabam, na prática, conservando e justificando aquele mesmo espírito do capitalismo nos dias de hoje. Eles atuam de maneira incrivelmente eficaz e alinhada com as prerrogativas modernas do neoliberalismo, que valorizam ao máximo o mérito, o individualismo radical e a resiliência produtiva. Claro, a pesquisa de Weber nunca quis cravar que a economia foi moldada apenas pela religião. Afinal, foi um entrelaçamento histórico super complexo. Mas a grande provocação que fica dessa nossa análise é a seguinte. Nós vimos que foram restrições éticas duríssimas, ligadas ao medo da condenação e à salvação da alma, que ergueram a gigantesca máquina capitalista de trabalho e poupança. Se hoje em dia o mundo globalizado opera praticamente despido daquele antigo alicerce moral que limitava a ostentação, qual é a nova estrutura de valores ou princípios éticos que existe hoje para equilibrar e conter essa busca frenética e contínua pelo crescimento a qualquer custo? É uma daquelas perguntas essenciais que moldam o rumo do nosso futuro. Muito obrigada por acompanhar mais esta exploração sociológica com a gente.